Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre tudo aquilo que pode influenciar o seu dia a dia, seja em mercado corporativo, política e economia. Muito obrigado aí pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse conteúdo de forma gratuita também em PDF antes das 7 horas da manhã e poder acompanhar esse conteúdo todos os dias. Compartilhe também para que seus colegas de trabalho ou outras pessoas que gostam de cenário econômico possam chegar a esse tipo de conteúdo. E não esqueça aí que o mercado como um todo ele é soberano e obviamente aí muita coisa além do que nós falamos aqui pode influenciar o mercado como um todo. Olhando aí para o dia de ontem, né, dia 4 de maio de 2021, olhando um pouquinho e falando aí sobre perspectivas e fechamento de ontem, foi mais um dia de muita oscilação no índice Ibovespa, né? Principalmente com resultados do primeiro trimestre e também a área política que sempre acaba influenciando o mercado de forma geral, seja positiva ou negativamente. E isso tudo aí deixou os investidores mais atentos e preocupados. Apesar aí da divulgação positiva do balanço aí do Itaú, com aumento aí em mais de 60% em relação ao primeiro trimestre de 2020 dos lucros, especialistas aí se preocuparam aí com relação à recorrência de lucros aí em tarifas e serviços da instituição e também a inadimplência que pode afetar aí não só o Itaú como diversos bancos, né, todos os grandes bancos aí nos próximos meses. Além disso, o que impactou bastante o mercado ontem, deixou alguns investidores aí preocupados, foi o depoimento do Taish e do Mandetta, os ex-ministros aí da saúde, né? O depoimento deles lá na CPI da Covid, que acabou movimentando muito o cenário político, juntamente aí com o ultimato do presidente da Câmara, o Arthur Lira, em relação à reforma da Previdência, para apresentar, da Previdência não, desculpa, da reforma tributária, para apresentar aí o texto na Câmara. E enquanto era apresentado o texto na Câmara, o próprio Arthur Lira disse que iria fazer um fatiamento aí desse processo aí da reforma tributária para conseguir levar isso adiante e o quanto antes, lembrando que o próprio Lira diz que é uma das prioridades aí da Câmara para o primeiro semestre de 2021. Olhando já para os Estados Unidos, as bolsas por lá, com exceção de Dow Jones, fecharam todas em cenário negativo, aparentemente sem um motivo específico, algo voltado à realização de lucros e também o aumento de casos de Covid no mundo, nos Estados Unidos, na Índia, que acaba preocupando bastante, e tensões militares aí entre China e Taiwan, que acabam ficando no radar do investidor internacional. Também aí, falando em Estados Unidos, diversos estados aí já eliminaram ou reduziram as medidas restritivas em relação à Covid-19, justamente aí por conta da quantidade de pessoas imunizadas e também da queda bem maior em relação ao número de contaminações e mortes por Covid-19. Ontem foi mais um dia em que na Ásia as principais bolsas, né, Japão e China, ficaram fechadas por conta do feriado inclusive hoje também, e a partir de amanhã volta a vida normal em relação à China e Japão. E a Europa também, por conta de todos esses incidentes, fechou negativo no dia de ontem, e aí nós vamos olhar especificamente aí para alguns números de fechamento. Nós tivemos ontem, dia 4, como eu já falei, o índice Ibovespa caindo 1,26%, retornando aos 117 mil pontos, fechando aí o dia em 117.712 pontos. Lembramos aí que havíamos chego aí aos 121 mil pontos, né? E amargamos aí algumas quedas nos últimos dias. O dólar ontem fechou com alta de 0,18% a R$ 5,42. Já as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq fechou com queda de 1,88% a 13.633 pontos.
S&P 500 uma queda de 0,66% a 4.165 pontos e Dow Jones lateralizou, né, uma leve alta aí de 0,06%, fechando aí a 34.133 pontos, fechamento de ontem. A Europa não foi muito diferente, o euro aí teve uma alta de 0,39%, chegando a R$ 6,54. Forte queda nas bolsas alemãs, principalmente aí, muitas realizações de lucro também. Lembrando que a bolsa alemã estava aí beirando sempre recordes históricos, né, já nos últimos meses, e a Alemanha fechou, na Alemanha o DAX fechou com queda de 2,38 a 14.874 pontos. A França teve queda de 0,89, o CAC na França, a 6.251 pontos, e o Reino Unido ontem fechou aí com queda de 0,59 a 6.928 pontos. Olhando lá para a Ásia, né, continuamos aí com o feriado, ainda são os dados do dia 30/4, né, em relação a China e Japão. Amanhã retomamos aí e aí voltamos a ter uma maior movimentação também na Ásia e no mercado global. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, após altas consecutivas, ontem o Bitcoin fechou em queda de 5,50 e o Ethereum, que ontem ainda falávamos que subiu aí quase 400% somente no ano de 2021, fechou aí com queda de 3,57%. Petróleo futuro foi um dia de forte alta no dia de ontem, né, onde o Brent fechou aí a $60,28 o barril e o WTI fechou aí a $66,20 o barril. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mostra a volatilidade aí das ações, também subiu 6,39% no dia de ontem, fechando aí a 19,48 pontos. Sempre relembrando aqui que o índice do medo, o S&P 500 VIX, o índice VIX, como é conhecido, ele quanto mais alto, maior a volatilidade, maior o risco, né? Existem, obviamente, maiores oportunidades com maior volatilidade, mas, obviamente, o risco de perda ele é bem maior, então sempre é bem utilizado aí para investidores de ações. Olhando já para metais futuro, o ouro ontem fechou a $1.779,65, o alumínio futuro fechou a $2.427,25 e quem subiu forte ontem foi o ferro refinado, que chegou aí a $189,72 na negociação de metais futuro. Fechamento de Ibovespa ontem, dia 4, né? As principais altas aí ficaram por conta de Prio 3, PetroRio, né? Chegando aí a R$ 95,26, principalmente em PetroRio, aproveitando aí o momento e a alta forte do petróleo no dia de ontem. Fleury volta a figurar aqui entre as principais altas, fechando a R$ 25,76, a 2,55% de alta. Quem também veio forte foi JBS, com alta de 2,42% a R$ 30,46. Qual3, Qualicorp aí com 2,41% de alta a R$ 27,60 e Marfrig, também outra aí de proteína animal, conforme igual JBS, também voltou a subir 2,22%, fechando o pregão a R$ 19,29. Olhando aí para as principais baixas, nós tivemos BID11, né? BID11 são as ações units do Banco Inter, que fecharam aí a R$ 214, uma queda de 7,69%. Quem caiu forte também foi Localweb, Localweb que entrou no índice Ibovespa aí no início do mês, falávamos sobre isso aí no mês passado aqui no Morning Call também. O índice Ibovespa, ele a cada quadrimestre ele pode mudar as suas ações, tirar algumas, incluir outras, e quem entrou aí pelo volume de negociação foi Localweb, uma das empresas que fez IPO aí no ano passado, e apresentou uma boa rentabilidade, além de aumentar muito o volume de negociação. Localweb então caiu 5,13% a R$ 26,61. Elet6 caiu 4,58% a R$ 35,38. E Tube4, né, as ações de Itaú,
caíram muito ali, como a gente falava na abertura do nosso Morning Call, mesmo com o resultado positivo de Itaú e TUB4, houve aí forte queda no dia de ontem aí por conta aí da desconfiança dos especialistas e as ações de TUB4 fecharam a R$ 26,71. Fechando aqui as 5 principais quedas do índice Bovespa, também ficamos com Elet3 que caiu 4,23%, fechando o pregão em R$ 35,24. Olhando para a agenda brasileira, hoje nós temos divulgação do PMI composto, que obviamente aí vai mostrar um pouquinho do avanço e da confiança em relação à indústria. Temos a produção industrial no Brasil e hoje, muito importante, aí a decisão do Copom em relação à taxa Selic, né? E na próxima semana também entramos aí na terça e quarta-feira com a divulgação da ata do Copom. Então é um momento aí muito importante, principalmente aí para entender o viés da taxa Selic e, obviamente, aí esse momento aí o que o Banco Central está pensando, principalmente para conter a inflação no país. Cenário internacional, continuamos aí com o feriado no Japão e na China, e hoje nós temos divulgação do PMI composto na França, na Alemanha, na zona do euro e também nos Estados Unidos. Na zona do euro também hoje vale a pena ficar de olho no IPP, Índice de Preços ao Produtor, e também discurso aí de membros do Banco Central Europeu, que também devem falar aí sobre política monetária, juntamente com discursos lá nos Estados Unidos de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que também falam no dia de hoje, já tinham reuniões no dia de ontem, né? E também devem falar sobre política monetária, dando sinais do caminho da política monetária tanto da Europa, zona do euro, quanto dos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, o depoimento do Mandetta ontem na CPI da Covid durou aí mais de 7 horas. Pode trazer o ministro Paulo Guedes também para depor. Mandetta aí foi bem crítico, disse que o ministro Paulo Guedes era muito distante e acreditava inclusive numa possibilidade aí de uma queda de apenas 0,5% no PIB, ou 0,5 pontos percentuais no PIB no ano passado. Não acreditava aí que a pandemia seria tão forte e agora o Guedes entra no radar aí para talvez depor na CPI da Covid. Além disso, o ex-ministro, o Mandetta, né, ele enfatizou a postura do presidente Jair Bolsonaro como crucial para o caos em que vivemos hoje, né? E aí ele cita aí no depoimento alguns casos aí que com certeza devem impactar o mercado de forma geral. Uma das situações ele cita aí a cloroquina, onde o presidente Jair Bolsonaro queria colocar na bula da cloroquina a possibilidade de tratamento de Covid-19, as medidas aí em relação ao isolamento, que o presidente era contrário, as vacinas, aonde o Mandetta disse que existiam já estudos preliminares e indicações da OMS, Organização Mundial da Saúde, que poderia ser adquirido vacinas anteriormente e não foi feito pelo Brasil por um receio, mas haviam já indícios da vacina. A dificuldade em relação à negociação de insumos com a China, principalmente aí por conta do Ministério do Comércio Internacional, e também o filho do presidente que sempre participava aí das reuniões ministeriais. Tudo isso, obviamente, aí deve movimentar o mercado no dia de hoje e deve continuar aí com a CPI da Covid, que deve trazer outras novidades e ainda um desconforto maior para o presidente Jair Bolsonaro por conta da oposição ser maioria dentro da CPI da Covid. O Arthur Lira, presidente da Câmara, encerrou a comissão que avalia a reforma tributária, né? Já falávamos sobre isso. Ontem foi começado a discursar sobre a reforma tributária, mas por ela ter estourado, né, a comissão que avalia a reforma ter estourado o prazo, ela foi desfeita e a partir de agora a ideia de Arthur Lira é fatiar a reforma. A princípio ela deve aí ter pelo menos 3 fases bem específicas em relação a essa questão. Uma delas aí com a unificação de alguns impostos, em um primeiro momento PIS e COFINS, incluindo também a possibilidade de tributação de lucros e dividendos.
para a pessoa jurídica, e num futuro uma possibilidade aí até mesmo de recriação de um novo imposto aí nos moldes da CPMF, né? Algo que o próprio ministro Paulo Guedes já se demonstrou favorável aí em alguns momentos, enquanto existem também outros projetos aí que visam aí unificar mais impostos, não somente o PIS e o COFINS, mas a ideia nesse momento de Lira é fatiar isso e aprovando aos poucos aí, assim como foi feito aí com reforma da Previdência e outras reformas que aconteceram, e assim conseguir dar uma celeridade maior a esse processo aí de reforma tributária, que deve movimentar bastante aí a economia brasileira também. O ex-ministro Eduardo Pazuello, né, o último antes do Marcelo Queiroga, ele também foi chamado a depor aí na CPI da Covid, e por ter tido contato com pessoas que contraíram o vírus, ele adiou seu depoimento lá para o dia 19/5, enquanto a oposição diz que isso também é uma manobra para preparar melhor o ex-ministro Eduardo Pazuello. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, através de diversos senadores, busca uma reunião aí com Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é o atual presidente do Senado e, obviamente, aí, já olhando aí principalmente aí, como nós já falamos dessa polarização e essa possível eleição aí com um segundo turno, como se demonstra nesse momento, entre Lula e Bolsonaro em 2022, o ex-presidente já atua, assim como o presidente Bolsonaro, em busca aí de apoio para essa eleição de 2022, para essa possível eleição, e Rodrigo Pacheco seria também uma possibilidade. Lembrando que o próprio Arthur Lira já foi citado como um possível candidato também para 2022, por isso talvez essa busca aí em relação a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Finalizando o campo político aqui, os advogados do ex-presidente Lula pedem também o cancelamento da Operação Zelotes, né? Após o STF aí confirmar o cancelamento ali das condenações do ex-presidente Lula em relação à Lava Jato, agora a ideia é que eles também anulem as ações da Operação Zelotes. A Operação Zelotes, o ex-presidente Lula, ele virou réu no ano de 2018, né? E para relembrar aí, a Operação Zelotes, ela tinha a questão ali, a investigação em torno de tráfico de influência, né? De Lula e de um dos filhos também, na compra de caças suecos pela FAB, né? Aonde aí, segundo investigações na época, havia sido feito um pagamento de propina para que os aviões suecos fossem comprados, e esse valor aí da propina foi distribuído depois para o ex-presidente Lula, Instituto Lula e diversos outros parlamentares aí, principalmente visando a questão da reeleição do Partido dos Trabalhadores. Por conta, então, dessa anulação do STF em relação à Lava Jato e por possíveis vícios já reconhecidos, esse é o pedido, então, de anulação também da Operação Zelotes, ou das ações ali que o ex-presidente virou réu também na Operação Zelotes. Aguardamos aí manifestação do STF nesse sentido, né? Mas certamente isso também movimenta o mercado no dia de hoje. Olhando aí para um cenário de economia, a Câmara aprovou no dia de ontem, né, apesar de ser uma notícia política, mas é importante para a economia, o projeto aí de urgência para tornar o Pronamp algo permanente. O Pronamp são linhas de crédito para empresas com taxas de juros mais barata, uma carência maior aí de até 180 dias para começar a fazer pagamento, e normalmente esses programas aí, eles são em datas específicas, períodos específicos do ano, e obviamente aí no ano passado e esse ano foram mais frequentes por conta da pandemia do Covid-19, que afetou muitas empresas, e a ideia que foi criada pelo Ministério da Economia que ele se torne um programa permanente aí e possa auxiliar aí o desenvolvimento de diversas empresas todos os anos no país. O presidente norte-americano Joe Biden mudou um pouco a meta, né? E a ideia agora é que 70% aí da população adulta esteja vacinada aí, pelo menos com a primeira dose, até o dia 4 de julho. Relembrando aqui, nós sempre frisamos, os Estados Unidos é a nação com o maior número de pessoas imunizadas até o momento, inclusive proporcionalmente.
A ideia do presidente Joe Biden era que até o final desse mês toda a população adulta fosse vacinada. Por diversos fatores, suspensão de algumas vacinas, demora ali da Anvisa, né? Me fugiu agora o nome, mas a Anvisa norte-americana lá, em aprovação de algumas vacinas, inclusive aí por conta de mudanças nas fábricas de algumas vacinas que foi solicitada pelo FDA, que é a Anvisa norte-americana, né? Houve aí uma demora maior, mas ainda assim os Estados Unidos estão muito bem. Inicialmente, aí, nos primeiros 100 dias de governo, Joe Biden tinha prometido aí 100 milhões de pessoas vacinadas, ele alcançou mais do que o dobro disso, né? E agora mudou um pouco a meta e tentando chegar aí até o dia 4 de julho com 70% da população adulta vacinada, o que automaticamente aí coloca os Estados Unidos em um patamar diferente de crescimento e retomada econômica. A escassez de insumos e produtos pode pressionar uma inflação também nos Estados Unidos, né, por conta dos incentivos fiscais e dessa retomada forte da economia nos Estados Unidos. Tem faltado muitos insumos e reduzido a oferta de diversos produtos, o que automaticamente leva a uma inflação. E o governo, para controlar a inflação, pode ter que subir as taxas de juro. A princípio, tanto a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, quanto o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, eles dizem que durante um bom tempo a perspectiva é manter juros baixos nos Estados Unidos. Mas, caso seja necessário, se os juros nos Estados Unidos subirem por ser uma economia mais forte, deve tirar muitos recursos de renda variável e muitos recursos de outros países também. Cresce a inadimplência de micro e pequenas empresas, né? Esse é um dado preocupante, inclusive aí os especialistas falam sobre essa questão, inclusive no balanço do Itaú, esse aumento da inadimplência de curto prazo, de 15 a 90 dias, e cresce essa inadimplência de micro e pequenas empresas de modo geral no Brasil em relação aos empréstimos e, obviamente, aí reflexo da pandemia que afetou muito aí micro e pequenas empresas que não tinham um caixa tão forte. Hoje aí nós vamos ter uma expectativa durante todo o dia em relação à decisão do Copom sobre o aumento da taxa de juros. Vale a pena aí, deixa o seu comentário quanto você acha que aumenta ou se não aumenta no dia de hoje, né? E o risco fiscal, infelizmente, volta a preocupar os especialistas por conta aí de tudo que tem acontecido aí no país e, obviamente, aí volta a ser uma preocupação para os investidores também. Falando aí um pouquinho de mercado corporativo, o Bradesco divulgou ontem o seu balanço com lucro de 6,5 bilhões de reais, aumentando em 73% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A rede Açaí, que foi aquela que fez a cisão, né, a rede de atacado que fez a cisão do grupo Pão de Açúcar, teve aí o dobro de lucro em relação ao primeiro trimestre, chegando aí a 240 milhões. E interessante aí a XP, que não tem ações negociadas no Brasil, né? Ela está listada aí na Nasdaq nos Estados Unidos e ela chegou aí a 846 milhões de lucro no primeiro trimestre, um avanço aí de 104%, ou seja, mais do que dobrou os lucros em relação ao primeiro trimestre de 2020. O WhatsApp ele liberou o pagamento entre pessoas físicas, né? Era algo aí que já estava no radar desde o ano passado. Isso deve beneficiar a Cielo, que havia feito aí a parceria com o Facebook para esse tipo de transferência. Inicialmente a pessoa tem que cadastrar aí o seu cartão de débito e pode fazer transferências aí pelo WhatsApp, né? Esse é um processo aí que deve ser alinhado também com o passar do tempo, alguns detalhes, mas já é possível então esse pagamento 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Lembrando que no ano passado foi demorado um pouco aí para aprovação dessa questão desse tipo de pagamento e transferência, até mesmo aí para que o brasileiro se acostumasse inicialmente com o Pix. Então agora muitas mudanças e isso afeta também a receita aí de instituições financeiras que reduzem aí cada vez mais o uso de DOC, TED aí que geram custos aí para os seus clientes. Falando um pouquinho aí sobre as siderúrgicas, elas reajustaram em quase 20%, foi 18% aí o reajuste das siderúrgicas e óbvio aí isso deve impactar o bolso do consumidor aí no médio prazo, né? Principalmente aí
Esse aumento vem por conta de aumento de demanda e uma queda em relação a insumos que haviam anteriormente, né? Os custos subiram como um todo e, obviamente, o câmbio aí que subiu bastante do ano passado para cá, né? Isso tudo aí no médio prazo aí deve pesar também no bolso do brasileiro, em um primeiro momento afetar as indústrias, as empresas como um todo e depois esse repasse aí para a população. Hoje nós temos bastante divulgação de resultados aí das empresas do primeiro trimestre, vale a pena ficar de olho. Hoje tem balanço aí do Banco Pan, Braskem, BR Properties, Copel, Demil, Eng Brasil, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Lojas Quero Quero, Pão de Açúcar, Profarma, Sinqia, Taesa, Tenda, AES Brasil, que era AES Tietê, né, e mudou o seu nome, TIM, Totvis e Ultrapar. Muita coisa aí para ficar de olho no dia de hoje e já podemos dar uma olhada também em relação à abertura do mercado. Hoje aí 6h17 da manhã, temos novamente então a Ásia com as bolsas da China e Japão fechadas, né? E olhando então para os demais índices, o pré-market nos Estados Unidos apresentando aí altas nesse momento, 6h17 da manhã, Dow Jones, o pré-market aí olhando aí para uma alta de 0,30, S&P 500 uma alta de 0,40 e Nasdaq subindo aí quase 0,60, aí uma perspectiva de pré-market aí para essa manhã. Já olhando ali para a Europa, que também deve ter uma recuperação no dia de hoje em relação às liquidações do dia de ontem, né? Nós temos o DAX na Alemanha subindo nesse momento 1,45%, o CAC na França subindo 1,04% e no Reino Unido nós temos uma alta de quase 1,30% nessa manhã, 6h18 da manhã, um dia aí com boas perspectivas, apesar de um volume menor, como aconteceu durante toda essa semana, né? Por conta aí das bolsas aí da Ásia, Japão e China fechadas, mas uma boa perspectiva para o dia de hoje. Índice Ibovespa aí deve seguir as bolsas internacionais nessa tendência de alta, mas sempre relembrando que o noticiário interno ele pode interferir e afetar positiva ou negativamente toda essa alta aí do índice Ibovespa. Obrigado aí pela sua companhia, obrigado aí pelas mensagens no chat. Conto com vocês, todo mundo. Deixa seu like, se inscreva no canal aí, compartilha esse conteúdo, entra nos nossos grupos de WhatsApp e todos os dias a partir das 5h50 a gente está aqui para falar sobre fechamento de mercado. Um abraço, bom dia, bons negócios, até amanhã. Tchau, tchau.